Eu estou me baseando aqui em alguns pontos no site cristão, muito bom, coalizãopeloevangelho.org. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você estar verificando se você quiser depois. Quero falar alguns pontos aqui do pastor Mark, que é um pastor italiano, e alguns pontos nossos para a gente estar meditando aqui a respeito da palavra de Deus. A primeira coisa que o coronavírus nos ensina é sobre a nossa fragilidade humana. Essa crise global está nos ensinando o quão fracos somos como seres humanos. Imagine-se um vírus agressivo e contagioso numa escala maior do que o coronavírus. O que seria da nossa espécie? Nós somos realmente muito frágeis. O ser humano é frágil. Isso o coronavírus nos ensina. É fácil a gente esquecer o quão humanos nós somos, o quanto frágeis nós somos. As palavras do salmista são verdade. Ele disse assim, olha: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. É o que está escrito em Salmos 103, do 15 ao 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, a fragilidade de uma simples planta é a vida do ser humano. Em segundo lugar, o coronavírus nos ensina algo: a nossa igualdade. Ricos e pobres, pretos e brancos, pardos, em todos os cantos da terra, em todas as nações, sejam elas uma grande potência ou um pequeno povo, o que muita gente não entende, o coronavírus revelou que nós somos iguais, a nossa igualdade. Todos nós fazemos parte da família de criaturas que foram feitos à imagem de Deus. Essa imagem foi um pouco comprometida por causa do pecado, mas em Cristo Jesus a esperança para as nossas vidas. Segunda coisa que o coronavírus nos ensina é a nossa igualdade. Em terceiro lugar, o coronavírus nos ensina a nossa falta de controle. O ser humano pensa que está no controle de tudo, que está com tudo, que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, mas a verdade é que nós não temos o controle. Você pode controlar a sua conta bancária, quem sabe até aí a segurança da sua casa. Em tudo isso já tem algumas falhas, ainda mais o controle da nossa vida. Um vírus veio e destruiu todo o controle, trouxe pavor e medo, e ainda está trazendo para muitas nações da terra. Isso é para provar que realmente nós não estamos no controle. E aqui a gente também pode verificar o seguinte: a posição da igreja em relação a tudo isso. Diante de um mundo desesperado, a igreja deve ter coragem. Eu estava lendo essa semana a postura da igreja primitiva em pestes que veio sobre a terra. É interessante que os nossos irmãos, eles não fugiam da crise, eles não fugiam da doença. Quando um doente precisava de ajuda, a igreja primitiva estava lá ajudando, fosse ele crente ou não, a igreja estava lá ajudando aquele povo. A igreja não foge das crises e da dificuldade. No mundo que está cheio de desespero, essa é uma oportunidade para revelar Jesus e o amor de Deus. A igreja não deve fugir. É claro que a gente deve se prevenir, fazer o que a gente puder fazer, mas na hora de precisar exercer o amor, a igreja deve ter coragem. A quarta coisa que o coronavírus nos ensina é que nós precisamos ter coragem como igreja do Senhor diante do desespero. E por último lugar, mas não menos importante, sinais da vinda do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 21, versículo 11, na Nova Versão Internacional, diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. A Bíblia Viva traduziu assim esse versículo: haverá grandes terremotos, fome e epidemias de doenças em muitas terras, e coisas terríveis com grandes sinais acontecendo nos céus. O que a palavra de Deus está dizendo é que, acreditando ou não, a gente querendo ou não, tudo isso são sinais da vinda do Senhor Jesus. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. Os sinais estão diante de nós para que a gente venha estar atento e vigilante na presença de Deus. Veja só, a Bíblia diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei
perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Salomão fez essa oração em 2 Crônicas 7, 13 ao 14, dizendo que se uma praga viesse, o povo deveria orar. Então, irmãos, precisamos disso na nossa vida, clamar ao Senhor, pedir a misericórdia de Deus sobre as nações da terra, sobre a nossa nação, para que essa praga não avance, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa situação. É o que vai acontecer com certeza, o nome do Senhor será glorificado. O juízo de Deus pode ser aplacado quando uma igreja orar. O profeta Abacuque disse: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Tá bom? Essas são os 5 ensinamentos que a gente pode tirar dessa crise. Para você saber mais sobre isso, acesse esse site cristão muito bom, está falando sobre isso, coalizãopeloevangelho.org. Vou deixar aqui o link mais uma vez, repito para vocês, tá bom? Esse foi o nosso vídeo. Deus te abençoe e vamos clamar ao Senhor, tá bom? Não esqueça, Jesus é a esperança das nações. Deus te abençoe.